Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo a cada um dos irmãos, daqueles que estão nos acompanhando e daqueles que irão ver esse culto após, esses momentos. Nós queremos iniciar nessa manhã fazendo alguns agradecimentos. Faz algum tempo já que eu estou para fazer isso e às vezes vai passando, mas hoje eu não queria deixar de fazer nossos agradecimentos a alguns irmãos que têm sido usados e têm se disposto a trabalhar para que esse culto possa estar no ar. Então, na pessoa do pastor José Roberto, que tem coordenado toda essa parte, ao Alan na parte técnica de transmissão, o William ali na parte da mesa, também os irmãos aqui que têm participado no louvor, nas orações. Nós estamos fazendo isso de uma maneira bastante séria e sincera. É lógico que às vezes acontecem alguns problemas técnicos, mais ou menos normal, mas graças a Deus por essas vidas. Também queremos agradecer de uma maneira especial, vamos dizer assim, a Nature Flores. Faz um tempo que eu deveria ter agradecido já, na pessoa da sua diretora-presidente, Eleni Ionui, que nos nos privilegiou com esse arranjo de flores muito bonito. Então, fica aqui o nosso agradecimento. E nessa manhã o Espírito Santo tem falado já no nosso coração, através das mensagens, dos cânticos, das orações, das palavras que têm sido ditas. Interessante que a gente não tem conversado anteriormente para dizer, olha, nós vamos falar esse assunto, e aí cada um já vai falando também, ou vai agindo de maneira a estarmos dentro do tema. É interessante que Deus Ele é que dirige, Então, nessa manhã, a gente tem percebido também isso. E aquilo que tenho preparado no meu coração, eu sei que não vou poder gastar muito tempo, e alguns irmãos até talvez pensem, em grupo é difícil a tua palavra de acompanhar, porque é muito texto, e a gente procura colocar umas coisas que acabam sendo mais complicado um pouco. Mas é necessário realmente isto. Nós estamos muito preocupados nesses dias, queridos, com a situação da igreja, mais no Ocidente. A igreja, como já foi dito nessa manhã, aquela que é uma igreja mais livre. A gente está sem grandes problemas, aparentemente, contra o Evangelho. Então, a gente vive, parece que uma vida mais solta, mais tranquila, mais irresponsável, no sentido de compromissos, talvez, mas tenho ouvido de alguns pastores e alguns que são chamados de apóstolos, a preocupação realmente com a igreja, inclusive com o aspecto da comunhão, de estar juntos, de voltar à frequência. Parece que a gente está meio amedrontado ainda. Nós temos que começar a mudar isto, e começarmos a estar juntos novamente, e vencermos, porque a reunião da igreja, o estar junto, e mesmo esse tempo de transmissão online ou por esses meios de comunicações, é um testemunho realmente de Jesus Cristo, da sua salvação. E nessa manhã eu queria falar algumas coisas que talvez vá na contramão de muita gente, que às vezes tem falado coisas, e as coisas não estão erradas. Deus é bondoso, misericordioso, Deus é compassível, Deus responde, Deus socorre. Tudo isso é verdade. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem realizações, Deus quer e cuida da sua vida e deseja que os teus sonhos realmente sejam realizados. Ele trabalha para isso. Aliás, a palavra de Deus é muito forte nisso, num texto onde ela diz assim, nunca se viu nem se ouviu de um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que o invocam. E às vezes a gente pode até torcer isso achando que Deus é nosso empregado. Não, é que Deus nos ama realmente de tal maneira. Esse amor de Deus é muito grande. Diz que Ele deu a sua vida por nós, Ele enviou o seu Filho, Ele morreu por nós. Então, esse amor é real e verdadeiro, e Ele tem preocupação com a sua vida, com a sua casa. Ele quer realmente trazer o melhor. Nós é que acabamos dificultando, ou porque temos uma estrutura
emocional e de raciocínio mental, de pensamentos que vêm pela nossa formação, onde nós nos sentimos bloqueados ou impedidos e nos sentimos sem muitas condições de alcançar coisas maiores. Mas o Espírito Santo é poderoso para trabalhar no nosso coração e a gente rompendo isso, vencendo isso e alcançando realmente coisas maiores. Só que há um alerta que o Espírito Santo está aí, ele realmente vem nos abençoar e da parte de Deus ele vem trazer as bênçãos para nós, vem gerar as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Mas nós precisamos lembrar que nossa vida é rápida aqui na Terra e o objetivo principal e por que existimos, e o que nosso alvo e nosso objetivo principal não é essa vida aqui. Nosso objetivo, nosso alvo principal é a vida eterna concedida por nosso Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa manhã, eu queria tocar rapidamente, eu vou falar algumas coisas, dar nos textos, não vai dar para ficar lendo, mas como está gravado, você pode voltar e abrir os textos, ler e ver aquilo realmente que o Espírito Santo vai nos falar nessa manhã. Então, o primeiro ponto que eu quero falar, e que já toquei um pouco aqui, é que Deus tem uma graça, a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus está sobre nós. Isto está escrito lá em Efésios 1, de 3 a 14, também Efésios 2, de 7 até 9. Então, e mais, seguindo, você vai ver que está falando dessa graça. Graça de Deus, o amor de Deus, o amor que perdoou, o amor que não levou mais em conta aquilo que foi feito lá no Éden, quando nós rejeitamos Deus e falamos que queríamos viver a nossa própria vida sem a presença de Deus, sem Deus em nós e conosco. Então, Deus nos amou. Já falei para os irmãos em mensagens anteriores, em que, olhando as Escrituras e entendendo o que Deus fez, quando Deus vê aquela situação, ali realmente morreu aquele projeto, aquilo que Deus tinha determinado, aquilo que Deus tinha criado para o homem. E você pode pensar assim, então Deus tinha um plano B, ou Deus não sabia que ia falhar. Não, Deus sabia todas as coisas. E tanto é assim que Ele já providenciou, Ele já tinha realmente na sua criação toda, o seu caminho, Ele já tinha a salvação em Cristo Jesus. Mas o que eu aponto para você é que não fique olhando esse mundo como sendo algo que já não está condenado. Porque muita gente está vivendo aí como se isso aqui fosse o mais importante, que fosse realmente o mais significativo para a nossa vida, e não é. A Bíblia diz que Deus disse, morrerás, como dando um término, acabou, você vai ter que morrer o dia que você fizer isto. E nós fizemos, e Deus falou, então, não tem jeito, você tem que morrer, tem que acabar isso aqui, não vai dar para continuar, porque você se tornou maligno, mau, perverso, e você não tem condições de administrar o conhecimento que você pegou, e você só vai destruir as coisas. Então eu vou fazer uma nova coisa, eu vou fazer um novo ser, eu vou fazer um novo homem. Então, o que era, está condenado, mas há um novo homem. Então essa é a graça poderosa de Deus, a graça maravilhosa de Deus, que vendo o que fizemos e rejeitando a pessoa dele, e aceitando as palavras do maligno, e nos submetendo ao maligno, e aceitando o maligno como Deus, da nossa existência aqui na terra, e essa vida humana, e ficando escravo dele, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para que fôssemos libertos. Então, esta é a graça que não leva em consideração os nossos pecados e a nossa iniquidade. Isso é graça de Deus, graça. É da parte de Deus para nós, não é da nossa parte para Ele, é a parte dEle para nós. Nada vai conseguir mudar isto no coração de Deus, nada vai conseguir mudar essa realização de Deus, isso que Deus propôs, nada vai mudar, porque Deus determinou no ser que Ele é, nos amar, nos aceitar, nos perdoar, fazer uma nova aliança conosco, não como foi feita no passado, não como aliança lá no Éden, nem como aliança feita através de Moisés,
mas uma nova aliança feita no sangue do Senhor Jesus Cristo, uma nova aliança de perdão, onde ele diz: escreverei as minhas leis na sua mente, nos seus corações. Não dá tempo de ficar falando sobre mente e coração agora, mas escreverei isso em vocês, não mais levarei em conta os vossos pecados e as vossas iniquidades. Isso é a graça. Estamos no nosso relacionamento com Deus debaixo dessa graça. Ele não nos condena, Ele nos aceita. Nós podemos entrar na presença dEle e Ele nos aceita. Não olha o que somos. Antes nos ama e dá bom curso à nossa vida. E nos socorre. E ainda nessa vida aqui na terra, que já está condenada, que é determinado seu final, assim como Jesus disse, passará os céus e a terra, passará. E João lá em Apocalipse diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. Deus, ainda assim, quer entrar na sua vida, quer participar da sua vida, da minha vida, e nos dar bênção e sucesso, e felicidade, e paz, e alegria, e saúde. É a graça dele, é a graça de Deus. Porém, é isso que eu quero tocar nessa manhã com você. Esta graça de Deus não isenta o homem de buscar e andar na santidade para alcançar a vida eterna. E você pode dizer: mas como que pode ser isso? Se Deus já deu, se Deus deu da parte dele, isso é imutável, mas isso não te isenta, nem você, nem a mim, nem a qualquer ser humano na face da terra, a não buscar a santidade, como diz também a palavra do Senhor: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Embora algumas coisas você pode dizer: pastor, você está falando coisas, mas eu já escutei isso nas mensagens, das suas próprias mensagens. É verdade, nós estamos recordando isso. Mas eu quero enfatizar e quero falar para você a respeito de Hebreus. Vou citar aqui Colossenses 3, de 1 a 17, Gálatas 5, 21, 1 Coríntios 6, de 7 a 11, Hebreus 12, 14 e 2 Coríntios 5, 10, que está enfatizando essa realidade de que o homem tem que andar em santidade, tem que buscar realmente não andar no pecado, não andar nessa vida humana, não viver nos prazeres errados e pecaminosos desta vida, mas tem que buscar a sua santificação para alcançar a vida eterna. O próprio Jesus disse, naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor. Ele vai dizer: não conheço vocês. Não conheço vocês, apartai-vos de mim. Então, há uma vida que nós precisamos seguir, nós precisamos viver, uma vida de santidade. E esse é um contraste que nós estamos vendo hoje, porque nós estamos vendo a igreja sendo bombardeada e os pensamentos da igreja sendo levados, e as pessoas sendo levadas a não tem importância como nós vivemos, pode viver do jeito que você quiser, Deus te ama. Você pode viver nas drogas, mas Deus sabe a sua condição, por que você entrou nisso, Ele te ama. Deus vai te salvar a si mesmo. Ou então você pode andar no adultério, você pode andar na ira, na raiva, no ódio contra as pessoas. Não se preocupe, que Deus entende que nós somos fracos. Isto é um engano de Satanás que está vindo de uma maneira muito forte sobre a face da terra e enganando as pessoas. Mas se você quer andar com Deus, você tem que começar a perceber que nós temos que andar no caminho de santificação, no caminho de entender a graça de Deus, mas saber que essa graça não isenta a nossa vida de buscarmos as coisas do Senhor. Vamos dar uma lida aqui em Hebreus, no capítulo 12, nesse versículo 14, e ver como é interessante algumas coisas que estão aqui. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ok? Então, isso é muito sério, e eu queria também lembrar e falar para você que o apóstolo Paulo, ele tem uma passagem que ele escreve aos Filipenses, que é significativa nisso. Ele diz assim, olha, quanto a mim, eu não julgo que já tenha alcançado. Ele está falando ali de perfeição. Ele está falando ali do caminhar que vai levar a essa vida eterna, a ser recebido por Jesus, por Deus, aprovado. E ele está discutindo ali com esses irmãos e falando a respeito dessa situação. E nesse contexto todo ali, ele está dizendo, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas eu prossigo. Então, eu queria que você levasse a sério isto. Não aceite a sua vida e não viva a sua vida de qualquer maneira. Não aceite que é normal viver o que o mundo está vivendo. Não, eu vou lendo alguns textos aqui para fortalecer isso no nosso coração. Mas não aceite. Não aceite. Você tem que lutar fortemente para uma vida santificada, para uma vida com Deus. Você tem que fazer uma separação, aquilo que é agradável a Deus, aquilo que não é agradável a Deus. Aquilo que Deus mente não aprova e que nós estamos achando que podemos viver, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. No final, Ele vai perdoar todo mundo e salvar todo mundo. Não é isso que Ele disse. Por isso, leva a sério, meu irmão. Você e a sua casa, você para os seus filhos. Eu lembro sempre de Jó. Uma das coisas que a respeito dele se diz que ele era justo e temente a Deus, uma das coisas que ele fazia era sempre entrar na presença de Deus e orar pelos seus filhos, dizendo, eu vou orar por eles, quem sabe eles pecaram contra o Senhor, quem sabe eles fizeram coisas erradas diante do Senhor, e Jó ia interceder pelos seus filhos, para que a bênção de Deus e a salvação de Deus estivesse sobre eles também. Amém? Então isso é muito significativo. Paulo está dizendo isso. E outra coisa interessante que Paulo aqui em Filipenses 3, de 7 a 14 está falando, e no versículo 13 e 14, ele diz assim, quanto a mim eu julgo que não tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está dizendo que, olha, eu esqueço tudo aquilo que já passou, os meus pecados, os meus erros, eu já reconheci, já confessei, não vou ficar me martirizando, nem prisioneiro deles, nem deixando que o maligno me impeça de caminhar, porque aí eu vou viver a amargura, vou viver o autoflagelo, a autocondenação, a depressão. Não, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio, para buscar receber a coroa da vida, receber aquilo realmente que Deus tem para nós. E também já citei para vocês Mateus 7, 21 a 23, quando Jesus está dizendo, olha, muitos vão chegar, quando Jesus voltar, eu vou dizer, mas Senhor, foi não, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, mas em teu nome fizemos milagres, fizemos maravilhas, não vos conheço. Então, a graça é maravilhosa, ela existe, continuar existindo, a salvação de Deus está sobre nós, porém, há uma parte que cabe a nós andarmos pelo Espírito Santo. Agora, queria tocar isso porque, para você entender, eu queria aqui citar também para você, antes de entrar nesse ponto, dizendo uma coisa interessante. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, Paulo está escrevendo aos irmãos ali em Corintos, que era uma parte de uma cidade de onde vêm as maiores sabedorias e pensamentos, que é a Grécia e tal, mas ali está falando uma coisa interessante. Ele diz que Cristo foi feito pecado por nós. Aquele que era sem pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, Cristo Jesus se fez pecado no nosso lugar, assumiu o nosso pecado. Ele que não tinha pecado algum. Por que é importante nós lutarmos e buscarmos vencer o pecado? Porque Cristo deu a vida por nós, Ele assumiu sobre Ele os nossos pecados, Ele assumiu a nossa natureza, Ele assumiu aquilo que nós somos, para nos libertar, para que o pecado não tenha mais domínio e poder sobre nós.
quando Jesus Cristo voltar, meu irmão, eu espero que você e eu estejamos, se não formos antes, estejamos ouvindo a voz do Senhor, chamando pelo nosso nome, e nos encontremos com Ele, e subamos para os ares onde Ele vai vir nos buscar, e ali Ele vai poder dizer, bendito do Senhor, venha estar comigo. Então, isso é muito importante nós lutarmos. E por que precisamos dessa disposição? Cristo Jesus lutou contra o pecado. Ele deu a vida para morrer por nós, e ao morrer por nós, nos morremos com Ele. Ao aceitar Jesus, nós estamos aceitando o que Ele fez. Ele morreu por nós, para que nós, mortos para o pecado, estejamos livres da força do pecado. E em Hebreus, e também Pedro está falando sobre isso, mas Hebreus está falando uma coisa interessante. Ele está dizendo que nós ainda não resistimos o pecado até o sangue. Os autores ali de Hebreus estão dizendo isso. Vocês não resistiram ainda o pecado até o sangue. Ou seja, até o momento de morrer por causa de não praticar o pecado, de andar com Jesus, de servir a Deus. E aí ele também faz uma lembrança, em Hebreus 10, ele está falando a respeito disso, e lembrando, olha, lembrai-vos de que quando vocês aceitaram, vocês foram perseguidos, vocês estavam junto com os prisioneiros, e muita gente assim, está vendo, os prisioneiros, bandidos, tem que ter misericórdia dele. Não, não é isso que a palavra está falando, não. Bandido e ladrão e corrupto tem que pagar na cadeia, e tem que restaurar aquilo que roubou. Quando Jesus foi lá, se converteu o cobrador de impostos, que roubava, e Jesus foi na casa dele, ele diz assim, olha, se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. E vou dar metade da minha fortuna para os pobres. E Jesus disse assim, verdadeiramente, hoje, entrou salvação nessa casa. Então, os ladrões que estão presos, têm que pagar pelos seus crimes, não tem que ter misericórdia nesse sentido. Misericórdia para que eles mudem de vida, mas tem que pagar aquilo que eles fizeram. Quando a Bíblia está falando dos presos aqui, que devemos lembrar e visitar, nós temos que visitar os outros para evangelizar, mas quando a Bíblia está falando dos presos aqui, ele está falando daqueles que por causa de Cristo, por causa de servir ao Senhor, por causa de andar com Deus, foram presos. Em Hebreus, os autores estão dizendo isso. Olha, lembrai-vos de que no começo da vossa conversão, vocês não tiveram as suas vidas como preciosas, vocês aceitaram padecer por causa de Cristo, vocês aceitaram padecer para não andar no pecado, para não andar na prática do pecado. Não resistisse ainda até o sangue por causa do pecado, ou contra o pecado. E há um alerta para isto. E nessa manhã, o Senhor está nos falando sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes muito sobre o aspecto humano, a gente já tem falado em algumas vezes, mas quero lembrar que há um ser em nós. Nós somos um ser. Que Paulo descreve em 1 Coríntios 15, onde ele diz assim, não é primeiro o espiritual, senão o natural. Quer dizer, primeiro veio o natural, primeiro Adão. E como pecou, o pecado passou a todos os homens. E todos pecamos, mesmo que não à semelhança dele. Por quê? Porque nós pecamos. Não foi só Adão. Nós continuamos vivendo a natureza que recebemos e continuamos pecando. E o apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso, ele está dizendo que há um ser, que nós somos um ser natural, que está destinado realmente à morte. E que esse ser, ele tem o pecado nele, e esse pecado tem uma força. Eu queria deixar esses textos para você ver. Romanos 7, 5 e 6, Romanos 6, de 1 a 23, 1 Coríntios 15, 56 e 57. O pecado, ele é uma força. Podemos usar essa maneira de falar. Ele é uma força que nos atrai, que nos conduz, que exige de nós que o pratiquemos. Ele é uma força no nosso ser.
Paulo chama de carne, esse ser que é essa parte imaterial, essa parte, vamos chamar de espiritual, essa parte chamada de alma, esse ser que existe uma interligação tão grande com o nosso corpo, que o nosso corpo também ficou contaminado, e o nosso corpo passou nas suas paixões, nos seus desejos, nas suas composições de químicas, que faz com que nós tenhamos uma vida, e que os psicanalistas, principalmente, com Freud, chamam de sexualidade, outros psicanalistas chamam como libido. Há uma força de vida, há uma vontade de viver, há um desejo de viver as paixões, a viver a vida dessa terra. Estamos prisioneiros disso. Cristo veio na mesma maneira como nós, em carne e sangue, já que somos assim, mas sem pecado, para resistir isso e para nos dar a vitória. Mas esse pecado, essa força está em nós, e ela nos obriga, ela nos atrai, parece que não temos força para conseguir nos libertar disto. E muitos hoje aceitam que podemos ser usuários de drogas, podemos estar na prostituição, podemos estar na luxúria, podemos estar, porque nós somos assim, a carne é fraca, nós somos fracos, Deus entende. Mas Jesus veio para resistir isso, e para te dar vida. Então Ele veio para que nós tenhamos vitória sobre isso. Falamos para vocês, só vou citar aqui também, a respeito desse aspecto psíquico do homem, que o funcionamento da mente, ou dos raciocínios, dos pensamentos, esse princípio de vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44 a 49, Paulo está falando sobre esse assunto. No começo o homem foi criado para viver com Deus e para Deus, e nessa vida natural ter comunhão com Deus. O Senhor andava no jardim, o Senhor estava ali presente com ele, em Gênesis 3:8 nós vemos isso. Tudo foi criado para ele e por ele. Então Evangelho de João 1, de 1 a 5, e também Colossenses 1, versículo 16, está falando que todas as coisas foram criadas para Jesus, para o nosso Deus. Nós fomos criados para Ele, para ter comunhão com Ele, para gozarmos da vida dEle, das bênçãos dEle, da alegria, da paz, de uma vida eterna com Ele. Nós somos criados para Ele, mas nós levantamos contra Ele, induzidos por Satanás, e raciocinamos. O homem raciocinou, falou, não, é isso que eu quero ser independente, eu quero ser como Deus, eu quero ser Deus, eu quero ter a minha vida, não quero mais estar da dependência debaixo de Deus. Só que ele não chegou, que Satanás veio para dominar, porque Satanás tinha uma soberba, tinha uma inveja, como já falamos na mensagem anterior. Ele tinha o desejo de tomar o que era de Deus para ele, usurpar. Por isso Jesus veio e se humilhou e não quis ter essa usurpação. Ele serviu a Deus. Então, tudo foi criado para ele. Tudo foi criado. Tudo. Então, o homem nessa desobediência, aí nós vamos ver Efésios 2, de 1 a 3, Colossenses 1, 13 e 14, Judas 17 e 19, que é um texto impressionante de Judas, e 1 Coríntios capítulo 2, 14, que está falando que com a desobediência o homem rejeitou a participação de Deus na sua vida. Nós não queremos Deus. Então, esta é a vida humana. E ao Cristo vir e obedecer, e criar um novo caminho, o caminho da obediência, e aí o Espírito Santo entra em nós, é o Espírito Santo que convence, ele vem falar. O Espírito Santo vem falar a respeito da justiça de Deus para com Jesus, para convencer o homem de que vocês não acreditaram em mim. O Espírito Santo veio. E ele está até hoje entre nós e vai continuar falando com as pessoas. Olha, você não acreditou em Jesus, acredita em Jesus. Acredita no Cristo de Deus.
Quando vier o Espírito Santo, ele convencerá, ou ele contenderá com os homens, ele buscará convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo é que foi nos dado para estar neste ser. É o Espírito Santo que é a força poderosa de Deus, que vai fazer com que você não ceda à força do pecado. É o Espírito Santo que vai convencer e vai realizar em nós a certeza de que é mais prazeroso estar tendo a paz, a alegria, as realizações e o futuro com Deus, do que andar nos pecados, nos desejos da carne, nas paixões dessa terra. É melhor realmente isso de Deus do que ser uma pessoa que tem momentos prazerosos das drogas, dos vícios nas bebidas, de outros tipos de vícios, nos relacionamentos errados, onde é tão forte isso em nós, porque tenho convivido em situações como pastor, assim como outros, onde a gente vê pessoas que acabam caindo no adultério e depois, mesmo na hora de tentar consertar a situação, diz assim, mas eu amo a minha mulher, eu amo, então por que você praticou? Não, mas eu amo a minha mulher. Ou a mulher, eu amo meu marido. Então praticou, eu não sei, alguma coisa em mim, um desejo, uma força, algo que eu não consegui controlar, mas eu amo. Como que ama, se fez? Porque há uma força que nos puxa. Paulo, escrevendo sobre isso, ele diz assim, olha, eu sou um homem que vejo que eu quero fazer o bem e não consigo, o mal que eu não quero estar sempre de mim. Quem vai me livrar desse corpo da morte? Desse corpo de morte, que é mais correto traduzir como esse corpo da morte. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo vem e ele traz a graça de Deus, não só no perdão, mas Jesus Cristo sobe aos céus e diz, Pai, dá-lhes o teu Espírito. A graça de Deus está no aspecto de que o Espírito Santo de Deus foi colocado dentro desse ser, junto com nosso psiquismo, junto com o que somos. O Espírito Santo foi fundido junto conosco, conforme está escrito. Quem se une a uma meretriz se torna uma só carne com ela. Quem se une ao Senhor torna-se um só Espírito com Ele. Então o Espírito Santo de Deus entrou dentro de nós para nos dar a força poderosa para resistir ao pecado. Você e eu não precisamos ceder ao pecado, embora ele é muito atrativo e muito forte. E quanto mais perto do pecado eu andar, quanto mais perto das pessoas praticantes do pecado eu andar, mais forte isso vai se tornando. Por isso é imprescindível a comunhão do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é imprescindível ouvir os pastores pregando a palavra do Senhor. Por isso é imprescindível você estar junto com irmãos tementes ao Senhor, homens de fé, homens de compromisso juntamente com Deus, para você se espelhar e se fortalecer. Por isso é importante você valorizar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Por isso é importante você valorizar aqueles que anunciam a palavra do Senhor, aqueles que oram, como nós temos feito aqui, cantado louvores, orado. Por isso é importante você valorizar isto, mais do que valorizar as pessoas que estão aí no mundo falando de ideologias, filosofias e de pensamentos, e de que o mundo é assim, o universo é assim, as leis do universo, e por que isso, e por que a criação, e por que a evolução. Tudo isso é artimanha, tudo isso vai destruir a sua vida. E quanto mais perto você estiver de pessoas que não fazem uma diferença, que acha que não tem nenhuma importância viver uma vida desregrada, uma vida
de libertinagem, que não tem importância viver o que está aí. Nós precisamos viver, aproveitar a vida. Quanto mais perto dessas vidas, mais forte a força do pecado vai estar com você. Eu tenho certeza absoluta do que estou falando, eu tenho convivido com situações, conversado com pessoas. Eu sei que quando a pessoa está no meio de um grupo onde as drogas estão acontecendo ali, o uso das drogas estão fazendo, e você é o único que não é. Vai chegar um dia em que eles vão te pressionar, você vai se sentir pressionado e você vai entrar por esse caminho. Se você viver junto com pessoas que vivem odiando os outros e falando mal e guerreando contra os outros, se você fizer parte de pessoas assim, certamente você vai comer e beber desse leite e vai praticar esse leite. Por isso, quando Jesus nos chama, Ele nos chama para fora de tudo isto. A igreja é um organismo, é um corpo vivo de Cristo, chamado para fora de tudo isto. Finalizando, porque não temos muito mais tempo de continuar nisto, eu queria dizer para você, meu querido, já falei algumas coisinhas aqui, mas queria dizer o seguinte: como é que eu faço então? Como é que eu faço? Para andar na vitória que Cristo Jesus te deu sobre o pecado. Eu queria citar algumas coisas aqui. Oferecendo culto ao Senhor. Não é só, e a igreja tem que começar a despertar para vir. Nós temos alguns irmãos aqui conosco, mas está na hora que você começar a despertar e vir para a casa do Senhor. Ah, mas e o perigo? Irmão, você está indo em shoppings, você está indo em supermercado, você está indo aqui e ali. Mas ali não tem problema de pegar. Como não tem problema? Eu posso dizer para você que talvez seja mais perigoso pegar lá do que no arrenal da igreja, com os cuidados que estão sendo tomados. Está na hora de você começar a voltar, meu irmão. Há um videozinho que alguém falou assim: precisava começar a postar de novo, que é o menininho pegando as ovelhinhas pela orelha e puxando para dentro da igreja, né? É muito, muito legal esse vídeo, e parece que era uma coisa que já estava alguém falando: acho que vai ter que fazer assim, vai ter que sair puxando pelas orelhas para voltar. Nós estamos começando a nos acostumar com aquilo que o diabo está fazendo. Acorda, meu irmão. Comece a voltar, não tenha medo. Comece a voltar. Valorize isto. Esse culto é o culto onde nós estamos juntos na presença de Deus. Isso é muito importante. Porque nós vemos os irmãos. Nós começamos a ver que não estamos sozinhos, que nós temos outros que andam em santidade, que estão buscando realmente a Deus. Não são perfeitos. Somos pecadores. Confessamos o pecado, esquecemos, fica para trás e prosseguimos. Culto. Mas eu quero falar de um outro culto, que é o culto aqui dentro. É o culto de você como ser, que Paulo está escrevendo a Romanos 1, de 1 a 3, onde ele diz: oferecei culto com o vosso corpo. E ele está falando: esse corpo aí é todo o teu ser, é levar a tua carne também, é levar a tua carne diante de Deus, para fazer com que ela cultue ao Senhor, andando em santidade, vencendo os desejos dela. É o culto do teu espírito, que você vai diante de Deus e tem prazer na sua lei, tem prazer em meditar, em estar com Ele. É o que o salmista diz: tenho meu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Eu não estou falando para você falar assim: então não vou mais viver no mundo, eu vou me isolar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você valorizar, de você ter prazer e alegria em dar culto ao Senhor, de dar culto a Jesus Cristo, cultuar aquele que morreu por você, por mim, cultuar aquele que deu a vida, que foi crucificado e padeceu na mão dos pecadores, por amor a eles mesmos. Como ele diz naquele momento: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Dar culto. O culto faz você parecer com aquele com quem você cultua. As Escrituras falam isto. Sejam parecidos com aqueles a quem eles dão culto. Falando daqueles que cultuavam ídolos, que não veem, que não agem,
que tem mãos e não faz nada, pés e não andam. Se você olhar o mundo, é desse jeito. Não sabe pensar, não sabe raciocinar. Ah, mas nós estamos cheios de sabedoria. Nada, não sabe nada. Estão aprisionados. Não estão vendo que nós estamos indo para o pior. O mundo não está enxergando, meu irmão, que nós estamos indo para a desgraça. Olha o mundo como está indo. Levanta-te, volta ao primeiro amor, volta ao começo, volta a dar culto. Você pode dizer para mim nessa manhã, pastor, mas eu tenho feito isso. Glória a Deus, meu irmão. Segue em frente, continue fazendo isso. Você pode me dizer, eu tenho amado realmente o Senhor acima de tudo. Glória a Deus. Continue, meu irmão, não desanime. O mundo vai tentar te desanimar. O mundo vai dizer que só você que é um bobo. Não, meu irmão. A sabedoria está em nós por Cristo Jesus, nosso Senhor. Continue. A outra maneira que eu queria falar com você está no aspecto da mantendo comunhão com o Senhor. Não só o culto. Está lá em 1 João, no capítulo, primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 3, onde diz a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Comunhão, não só o culto. Eu posso vir dar culto, vim aqui cantar, louvar, mas eu estou falando de algo muito mais interno, muito mais intensivo, muito mais real. É o culto, é a comunhão, aquela comunhão do Espírito, aquela comunhão gostosa da presença de Deus, aquela comunhão de sentir, de perceber, de saber, Deus está comigo aqui, eu sei que Ele está aqui dentro de mim, eu percebo isto, eu tenho essa comunhão com Ele. O outro aspecto que já falamos, só vou citar, está no desejo ardente, meu irmão, da palavra do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3, ele está dizendo o seguinte: desejai ardentemente, como o recém-nascido deseja o leite materno, desejai a palavra do Senhor, desejai a voz do Senhor, desejai ouvir o Senhor, ardentemente, lute por isto. É assim que nós vamos nos fortalecendo e vencendo o pecado, e a força do pecado, porque ele é muito prazeroso, mas nós temos que fazer com que o prazer na lei do Senhor, nas coisas de Deus, no andar com Deus, no amor à família, nos desejar o melhor para a família, nos desejar a santidade na família, nos desejar a santidade do relacionamento marido e mulher, pais e filhos. É esse desejo intenso que nós temos que buscar. E, meu irmão, abençoar a nossa casa, para que cada um consiga alcançar esse conhecimento, e essa comunhão, e esse andar com Deus, por meio do Espírito Santo do Senhor. Que Deus te abençoe, te fortaleça, em nome do Senhor, e você esteja disposto a isto, e lute por isso, em nome do Senhor. Amém, Jesus.